E aí, meus queridos nerds, tudo beleza? Hoje teremos um vídeo com uma pegada um pouco diferente. Ellie versus Kira, ou Light, como preferirem. Seguinte, se eu te fizesse a pergunta agora, quem é o mais inteligente dos dois? Eu tenho certeza que uma maioria esmagadora responderia que é o Ellie. Uma certa parte ficaria na dúvida e uma parte bem pequenininha falaria que é o Kira. Afinal, será que o Ellie é realmente mais inteligente que o Kira? É isso que veremos no vídeo de hoje. Se você também é inteligente, já vai deixando um joinha aí porque o vídeo tá bem intelectual. Antes de tudo, vamos a uma apresentação rápida dos dois personagens. Primeiro ele, Light Yagami, o primeiro apresentado no anime. Light era um jovem estudante extremamente talentoso e um gênio natural. Seus feitos de inteligência foram contados desde pequeno, sendo sempre o primeiro da turma. Ainda bem jovem, chegou a ajudar a polícia local a resolver casos difíceis. A princípio, ele via a vida como algo chato, sem desafios, até achar o Death Note, o livro da morte. O funcionamento do livro era bem simples. Se a pessoa escrevesse um nome nele sem especificar o motivo, a pessoa morria de parada cardíaca segundos depois. Também era possível pré-datar a morte da pessoa, podendo ser cirurgicamente detalhista de como ela iria morrer e o que iria fazer antes de morrer. Ellie entrou no anime com o papel de antagonista, especificamente para bater frente a frente com Kira. Ellie cresceu num orfanato e foi criado a maior parte do tempo por Watari, um velho senhor que o representava na polícia. Antes do caso Kira, Ellie nunca viu necessidade de ir pessoalmente às cidades ou delegacias para resolver casos. Ele sempre fazia no seu apartamento mesmo, e sempre se saía muito bem em todos os casos, diga-se de passagem. Agora, deixando as apresentações de lado, vamos a alguns feitos dos dois e ver o que um pode fazer contra o outro. Após achar o Death Note, Light começou a matar bandidos procurados pela polícia, até mesmo bandidos que já estavam presos. E como a polícia japonesa não tinha a mínima ideia de como todas as mortes estavam acontecendo, resolveram chamar o detetive Ellie. A início, Ellie chegou mostrando a que veio, viu? Descobrindo não só a existência de Kira, mas também descobrindo onde ele se localizava e como ele podia matar. Ellie então criou um esquema de transmissões regionais no Japão para provocar Kira, dizendo a todos que a transmissão era mundial, começando em Kanto, a região do primeiro assassinato. Kira acaba se revelando, matando Lind Ellie Taylor, o criminoso no corredor da morte que se passava por Ellie logo na primeira transmissão, quando este diz que Kira é do mal. Nesta transmissão, Ellie prova que Kira matará a qualquer um que entrasse em seu caminho e que o assassino estava na região de Kanto, no Japão. Esse foi o início da disputa de intelecto entre os dois. Quem pegaria quem primeiro? Kira descobriria quem era Ellie e o mataria, ou Ellie descobriria quem era o Kira e o prenderia? Mas Kira não ficou para trás, abraçou fortemente o desafio e continuou suas sessões de matança sem fim, fazendo com que Ellie ficasse ainda mais bravo e apressando-o a trabalhar sob pressão, pois quanto mais tempo ele demorasse, mais pessoas morreriam. Outro fato que deixou Ellie intrigado foi o fato de Kira começar a matar não só pessoas que apareciam na televisão, mas também pessoas que ainda não tinham sido levadas a público, presos que ainda eram apenas suspeitos. Mas isso só fez Ellie chegar a outras duas conclusões. Primeira, Kira era alguém que possuía acesso a arquivos da polícia. Segunda, Kira tinha grandes chances de ser um estudante, pois os horários das maiores partes dos assassinatos eram durante os horários que não tinham aulas. E com essas duas pistas, ele diminuiu as suspeitas para duas pessoas, Light Yagami e o filho de um outro oficial de polícia. Com a permissão dos dois oficiais, câmeras foram instaladas por toda a casa para poderem, enfim, pegar o tão misterioso Kira. Foi aí que Kira mostrou que não ficava para trás no quesito cautela e inteligência. Após chegar em seu quarto, Kira logo percebeu que seu quarto havia sido aberto, coisa que nunca acontecia quando ele estava fora de casa. Como tinha acesso aos arquivos da polícia, logo deduziu que poderia haver escutas e até mesmo câmeras o vigiando. A partir daí, ele começou a agir naturalmente para que ninguém desconfiasse dele. Chegou até a comprar uma revista para adultos para justificar a segurança em seu quarto. Mas como que Kira ia continuar com as mortes sendo vigiado 24 horas por dia? Foi então que ele demonstrou que sua inteligência estava num patamar tão alto quanto a inteligência de Ellie. Kira escondeu uma televisão portátil bem pequena num pacote de salgadinho e continuou suas matanças sem levantar suspeitas, pois quem o via pelas câmeras imaginava que ele estava apenas estudando.
E antes de citarmos outros feitos, deve-se lembrar que Kira também criou um sistema complexo para guardar o Death Note, pois se um outro alguém tentasse achar o caderno, o sistema destruiria o livro sem chances da pessoa alcançá-lo. Foi realmente impressionante. Foram dias e dias vigiando as duas casas e nada foi colhido, mas Ellie não desistiu e diminuiu as possibilidades de duas pessoas para apenas uma, Light Yagami, pois ele era o mais inteligente e o único que poderia bater de frente com Ellie. Nesse meio tempo, um investigador do FBI começou a seguir Light praticamente 24 horas por dia, anotando todos os seus passos. Kira logo percebeu e bolou um plano extremamente preciso e todo complexo para que uma pessoa sequestrasse o ônibus que ele estava. Após o bandido anunciar o sequestro, Kira fingiu que ia reagir para que o investigador do FBI fizesse ele mudar de ideia. Mas tudo isso fazia parte de seu plano para que o investigador do FBI se identificasse e Light pudesse ter o seu nome. Mas Kira foi inteligente e não matou o investigador ali, pois ele seria ainda mais suspeito se o fizesse, pois o investigador estava apenas seguindo ele. Foi então que Kira demonstrou mais um feito de extrema inteligência. Ele, através de ameaças, forçou o investigador a acessar os arquivos do FBI e ver o nome de todos os investigadores que estavam no Japão e anotá-los num papel. Papel esse que fazia parte do Death Note, ou seja, mesmo sem saber, o investigador matou todos seus amigos e depois acabou sendo morto por Kira, pois se todos morressem ao mesmo tempo, não haveria suspeitos. E antes de voltarmos ao L, vamos dar mais um feito de Light, aonde ele demonstrou também ter um enorme poder indutivo e de pensamentos rápidos. Após matar os agentes do FBI, a esposa de um deles, Naomi Misora, ex-agente, começou a investigar por conta própria e chegou a pistas importantíssimas, como Kira estava no ônibus junto com seu ex-marido, pois ele havia contado que teve que mostrar sua identidade para um jovem, e a região que Kira se localizava. Ou seja, as suspeitas sobre Light seriam suficientes para prendê-lo. Por sorte, Light a encontrou antes dela contar pro L ou pros demais investigadores e a convenceu não só de contar tudo que descobriu, como também mostrar sua identidade. E galera, pra quem viu o anime, sabe como foi difícil pra ele fazer tudo isso, já que ela era bem cautelosa. O cara simplesmente ganhou a confiança dela em questão de minutos. Foi então que Ellie se sentiu sem opções e decidiu fazer o impensável. Ele foi se apresentar ao Light. Ele simplesmente chegou e disse: "Oi, eu sou o Ellie." Kira se sentiu encurralado, pois caso ele descobrisse a identidade de Ellie, seu real nome, não poderia matá-lo, pois ele seria pego como principal suspeito. Então Ellie começou a investigá-lo de perto e durante a investigação ia aumentando e abaixando a porcentagem de chances de Light ser ou não Kira. A partir daí foram vários episódios de uma luta sem fim entre gato e rato, ou melhor dizendo, rato e rato, pois ambos estavam no mesmo patamar, um sempre encurralando o outro e depois um deles dando a volta por cima. Foi então que surgiu um novo Kira, e seu nome era Misa Amane, que não só descobriu aonde Light morava, mas também resolveu ajudá-lo, já que ela literalmente o idolatrava. Kira não pensou duas vezes e acabou manipulando-a e usando-a a seus gostos, tendo assim uma vantagem a mais, pois a essa altura ele contava com 2 Shinigamis e 2 Death Note e com os olhos de Misa, que podia ver o nome de todo mundo apenas olhando para a pessoa. Mas Ellie não ficou para trás. Antes de Light ter a chance de descobrir seu nome, Ellie levou Misa como suspeita de ser o segundo Kira. Foi então que Light teve a brilhante ideia de renunciar temporariamente seu Death Note e pedir para Ryu, o Shinigami, o entregar a outra pessoa. Lembrando que quando a pessoa renunciasse o Death Note, ela perdia todas as lembranças. Depois disso, Light se entregou como suspeito e por certo tempo as mortes pararam, e Ellie começou a confirmar que de fato Kira era Light Yagami. Mas isso foi apenas por alguns dias, já que depois de um tempo as mortes simplesmente voltaram. E para que tudo isso serviu? Apenas para Ellie ter 100% de certeza de que Light não era o Kira, e funcionou. Logo depois o falso Kira foi pego, e o livro veio para a mão de Ellie e Kira, que estavam trabalhando juntos, e Kira recuperou todas as suas lembranças, e seu plano de limpar todas as suspeitas de si e recuperar o Death Note foi simplesmente perfeito. Mas aí que veio o problema maior. Ellie agora também podia não só ver o Shinigami, como também tinha acesso ao Death Note. Até essa altura do campeonato, Ellie tinha total certeza que Light Yagami e Misa Amane eram os 2 Kiras, mas Kira já havia previsto isso.
Ele escreveu num livro uma nova regra, de que a pessoa que escrevesse um nome no caderno deveria escrever outro nome dentro de 13 dias, caso contrário a pessoa morreria. E como Light e Misa passaram vários dias presos e mesmo assim estavam vivos, L chegou a um impasse, até que ele decidiu testar essa regra, para ver se ela realmente funcionava. Foi então que o plano final de Light entrou em jogo. Ele jogou um dos Shinigamis contra L, forçando o Shinigami a matar o Atari e L ao mesmo tempo, tornando ele o grande vencedor da disputa. Claro que o anime continua após isso, mas cá entre nós, pra quem é fã de verdade, sabe que o anime de verdade terminou ali, né? E o nosso resumo chega ao seguinte: quesito inteligência. L ganha por uma ligeira vantagem, por descobrir e quase provar que Light Yagami era o Kira, usando apenas sua mente brilhante. Quesito estrategista. Light leva com uma vantagem boa em cima de L, pois cada um de seus planos foi cautelosamente pensado, e ele usou 100% de suas opções para ganhar a disputa sem levantar suspeitas sobre a sua identidade. Fala aí, nerd, seguinte, vocês já pararam pra pensar por que o Professor X, que é o maior mutante, um dos maiores telepatas da Marvel, nunca usou o poder que ele tem pra movimentar as próprias pernas? Por que ele precisa andar numa cadeira de rodas se ele é um dos maiores telepatas e podia movimentar as próprias pernas? Pois é, a gente respondeu isso no canal 2 Minutos. Clica aí no vídeo que aparece na sua tela e se inscreve no canal. Um abraço!